A primeira coisa que a gente vai ver da aula de circuitos, que é a introdução a indutor, capacitor, essas coisas, é questão de notação, né? Então aqui a gente tem que tensão V é igual a 170 cosseno, a parênteses, 377T menos 40 graus. Isso quer dizer que a tensão é dada nessa função aqui de número imaginário. Isso aqui pode se escrever da mesma forma de 170, 40 graus. A frequência aqui, ó, ela é a mesma para qualquer tipo de operação, né? em questão de operação. Então, se eu vou fazer alguma operação com esses números aqui, os números que eu vou considerar vai ser esses aqui, que tem o menos, né? Que é menos 40. Eu vou considerar somente esses aqui, certo? Não vou considerar frequência, essas coisas, tá? Vamos lá, próximo. Aqui a gente tem um cosseno, né? Agora vamos ver um exemplo com o seno. I igual a 10 seno, aqui é 1000t, mais 20 graus. Esse 20 aqui é como se fosse o ângulo de fase, certo? Esse daqui a gente vai escrever como aqui tem um seno, né? A gente tem que subtrair 90 desse ângulo aqui, ó. Então aqui vai ficar como? 10, né? Aí eu ponho aqui 20, vai ficar uma metade, tá? 20 menos 90, certo? Aqui vai ficar um total de 10 menos 70, certo? Isso aqui é questão de notação, tá? Isso aqui, na verdade, isso que a gente está escrevendo aqui, ó, isso, se vocês observarem bem, isso é notação de coordenadas polares, certo? Coordenadas polares, a gente vê em cálculo 2. Então agora vamos para uma operação básica, né? Vamos fazer uma soma entre dois números. Vamos pegar aqui o I igual a 5 cosseno, não é esse, WT, eu vou colocar W significa frequência, tá? Pode ser qualquer número aí, mais 36,87 graus, fecha, mais 10 cosseno, mesma forma WT. Para esse tipo de exercício, escrever WT ou um número ali não muda nada, porque a gente não usa, né? Não usa frequência para fazer esse tipo de operação, então é indiferente qualquer número que tenha aí, tá? E isso aqui tudo é uma notação de amperes, tá? Então as grandezas que a gente já conhece, tipo tensão aqui, corrente, todas vão vir, pode, né, vir nesse tipo de notação aqui, ó, certo? Em coordenadas polares. Então vamos lá, pra gente somar esses dois, vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai ser 5, 36,87 mais 10 menos 53,13. Tá. Eu só passei para uma notação, um jeito de escrever mais simples, né? Assim, que é a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Tá? Então agora pra gente passar para a parte de somar, a gente vai fazer o seguinte: a cada coordenada polar a gente vai ter que fazer
tipo, desmembrar, né? Porque a coordenada polar é o seguinte, né? Vamos dizer que tem um plano cartesiano aqui. Eu vou dar uma distância, 5. Vamos dizer que essa distância aqui é 5 com um ângulo de 36,87, certo? Então eu tenho que descobrir essa distância e essa distância a partir dessas duas informações que eu tenho, para mim ter uma coordenada cartesiana, certo? X e Y, que é as coordenadas que a gente já conhece, tá? Então, para mim fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que desmembrar um desses dois, um desse aqui em duas partes. Vai ser o seguinte, vamos lá, eu vou pegar aqui e desmembrar esse 5 aqui. Esse 5 vai ficar então 5 cosseno de 36,87 graus mais J seno de 36,87 graus. No caso aqui o J já está representando número imaginário, tá? Então vamos lá, fazendo todas as contas aqui, vou ficar com 5, 0,8 mais 0,6J, que isso é igual a 4 mais 3J, certo? Um número imaginário. E aí fazer a mesma coisa com 10. A gente fez com 5 aqui, agora eu vou fazer com 10. 10 cosseno. Vou fazer outro aqui, 10 cosseno de menos 53,13 mais J seno de menos 53,13. É o mesmo ângulo aqui, tá? Esse aqui vai ficar igual a 10, 0,6 menos 0,8J, que isso é igual a 6 mais 8J, tá? E aí chegou no final esse I aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo, que é a continuação dele, né? O I então vai ser 4,4 mais 3J, isso mais 6 menos 8J. O I então vai ser 10 menos 5J, certo? E aí, para mim transformar isso, esse aqui é a soma, né, dos dois. Só que essa soma está em formato de número imaginário. Eu quero essa soma em formato polar, igual está aqui em cima. Eu preciso de entregar dessa mesma forma. Então eu tenho que transformar de volta. A forma para transformar de volta é o seguinte. Vou pegar aqui, vamos fazer aqui na frente. O I vai ser igual, como a gente fez aqui, ó, essa parte aqui, né, é o tamanho, tá? Esse tamanho da coordenada polar é o número que vem fora. Aqui ele está sendo representado pelo seguinte, vamos supor que seja 10 e aqui seja a parte dos números imaginários, 10 e 5. Para mim saber isso daqui, eu tenho que fazer Pitágoras, certo? Então a parte de fora vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, certo? E aqui dentro eu tenho que fazer o arco tangente de 5 dividido para 10, de menos 5 dividido para 10, que é essa parte aqui, ó, esse ângulo alfa que a gente definiu, tá? Então aqui vai ser aquela relação de Pitágoras normal, tá? Então vamos lá, aqui vai ser o arco tangente, né, do cateto adjacente sobre cateto oposto. Então vai lá, o cateto adjacente está negativo, né? Então vai ficar menos 5 sobre 10. Aqui é arco tangente, você escreve arco. Arco tangente de menos 5 sobre 10. Tá? Fazendo as contas aí, tudo aí, a gente vai chegar no resultado de que vai ficar um total de 11,18 e o ângulo menos 26,50 graus. É 50 e 56.
que é 56 graus que tá aqui. 56 graus. Certo? Então a resposta disso daqui é isso daqui. Ok? A gente faz o cálculo dessa forma, transformando para números imaginários, depois para coordenadas polares de volta, porque é mais fácil fazer o cálculo com números imaginários do que com coordenadas polares, certo? Dá mais trabalho. Então a gente faz a transformação para ficar mais fácil, ok? E aí, né, a gente tem outras propriedades, né, de multiplicação desses números, como é que fala? Desses números coordenados polares, tá? Então, eu vou passar aqui o modo genérico, que dá pra gente entender. Por exemplo, eu tenho aqui V1 igual a 1, V1 igual a 1 sobre ângulo 1, né? V2, A2, ângulo 2, tá? Então eu vou fazer multiplicação, como se eu fosse multiplicar V1 vezes V2. Como que ficaria, né, essa multiplicação? Eu vou colocar A1 vezes A2, né, e aqui dentro os ângulos eu vou somar eles, ângulo 1 mais ângulo 2, certo? Vamos sempre respeitar essa ordem, 1, 1, 2, 2, o 1 primeiro, né, se for o contrário, 2 primeiro, 2 fica primeiro aqui dentro também. Para o ângulo negativo, essas coisas, né? Então, vamos respeitar essa ordem. E aí, divisão, como se eu fosse dividir V1 por V2. Como é que ficaria? Eu vou pegar o A1, dividir por A2, aqui eu vou fazer a chave e subtrair os ângulos. Ângulo 1 menos ângulo 2, certo? Isso é bem mais fácil do que fazer uma adição e uma subtração. Adição e subtração a gente tem que seguir essa regrinha aqui de cima. Pronto, página 2, adicionado. Agora vamos para a próxima parte, que é a parte de analisação dos circuitos, ok? Normalmente, para a gente analisar circuitos com indutor e capacitor, a gente usaria cálculo diferencial integral. Porém, né, a gente vai usar uma regrinha, tabelinha básica aqui, tá? Porque agora antes a gente fazia todas as coisas em função do tempo, né? Aí agora a gente está fazendo em função da frequência. Por isso que os cálculos vão ficar um pouco diferentes. Mas isso não quer dizer que as coisas que a gente já aprendeu de análise de circuito vão ficar perdidas, ok? Todas elas ainda vão ser válidas. Eu não consigo fazer uma linha reta. Beleza. Resistência. Na frequência ela não muda. Resistência vai ser a mesma coisa. Agora o tempo ele vai ser o seguinte. O indutor. Esse aqui é resistor, tá? Resistor. Esse aqui é indutor. E aqui capacitor. Certo? O indutor ele é simbolizado pela letra L, tá? L, resistor R, capacitor C, tá? Capacitor com R no final. Ok? Então aqui, né? O indutor em função do tempo ficaria L igual L dt, tá? Então que seria um cálculo diferencial. Já passando para a parte da frequência, a gente tem uma jogada aqui que a gente consegue transformar isso para isso aqui, ó, vai ficar J W vezes L, certo? Onde W aqui é a frequência, ok? É a frequência angular. C, que é aquela frequência que a gente tem lá nas notações passadas, né? Que a gente não usava para fazer cálculo de som, mas aqui a gente já usa ela, tá? Então C aqui, cálculo de capacitor, vai ficar
C dv dt, certo? Isso transformando para cá vai ficar no J WC, ok? Então aqui vamos analisar um circuitinho básico, só para a gente entender como funciona essa formulazinha aqui. O circuito que a gente vai fazer é isso daqui, ó, mais e menos. Aqui eu tenho uma fonte de tensão independente pelo jeito, né? Resistor 90 ohms, tá? Aqui pra frente esse símbolo de indutor 30 mH, aqui capacitor de 5 microfarad, e aqui fecha, certo? Qual que é a corrente I que passa por aqui? Essa é a pergunta, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Alguns dados que a gente tem. Fonte não é isso, fonte de tensão. A fonte de tensão, ela tem essas características aqui, ó. 750 cosseno, frequência de 5000 T, mais 30 graus. Isso tudo simboliza volts, tensão, certo? Então vamos lá, vamos transformar agora esses carinhas aqui usando essas formas aqui de cima que a gente acabou de escrever, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? L de indutor. O L vai ficar o seguinte: é a frequência vezes o tamanho da indutância aqui, né? Que não é 30, que é 32. Certo? Então a frequência aqui é 5000 vezes essa indutância aqui, que é 32 vezes 10 a menos 3. O L então deu um total de 160. E aqui no final tem um J. Certo, já tem um J aqui do número imaginário. Então é como se a parte real desse número fosse zero, somente a parte imaginária existisse aqui. Certo? Então vamos lá para a próxima parte, que é a parte do capacitor. O capacitor vai ficar menos J em cima, 5000 da frequência, vezes 5 vezes 10 a menos 6, que é, né, essa parte aqui, ok? Então, fazendo os cálculos todos, vamos chegar aqui em C menos 40, tá? A resistência aqui, ela continua a mesma, então a gente pode reescrever esse circuito da seguinte forma: a fonte aqui continua sendo nosso V delta, né? E aqui o circuito fica da seguinte forma: somando, como todos estão em séries, né? Vamos somar tudo, vamos ficar com um total de 90 da resistência mais 120, que foi o resultado da somada de 140 mais menos 40. Então, vamos ter um total de 120. Dá 210. A gente tem uma fórmula aqui para a gente descobrir o valor da corrente, que vai ser o seguinte: V igual a Z vezes I. I é a nossa corrente que a gente quer. Z é essa unidade aqui, né? Então, isolando aqui tudo, nós vamos ficar com I igual a V sobre Z, certo? Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Escrevi a notação errada aqui. Esse 90 é a parte
real, né? Aqui, então não muda. Esse 120 é imaginário, né? Então não posso somar os dois simplesmente igual eu fiz, tá errado. Tá? Então essa aqui é a forma certa de escrever, 90 mais 120J. Aí na hora que a gente for fazer essa soma aqui, a gente vai pegar o valor da fonte, que é aquele 750, né, de 30 graus, que é isso daqui, 750 e os 30 graus aqui. Lembra que para a questão de somas algébricas a gente não vai usar frequência, só esses outros aqui, certo? Então, soma isso aqui, é isso aqui que a gente vai fazer. Isso dividido para 90 mais 120 joules, tá? Isso aqui no caso é a nossa corrente que percorre no circuito, certo? E igual a isso aqui, que é a corrente que está percorrendo aqui, ó. Corrente I, certo? Então, para a gente fazer isso daqui, a gente tem que transformar esse cara de baixo igual de cima, né? Pra gente fazer a soma igual a gente fez na página 1. É isso, igual a gente fez aqui na página 1 aqui, ó. Essa daqui, ó. Dessa mesma forma. Certo? A gente vai fazer na página, tá? Então vamos lá, pra gente transformar pra cá, a gente tem que fazer Pitágoras, né? E arctangente. Então vamos lá. I vai continuar sendo 750, 30 graus. Só que a parte de baixo vai mudar, né? Então vamos colocar aqui a raiz quadrada de 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Isso é a 120 por 90, certo? Isso daí vai ser nosso I. Fazendo todos os cálculos, chegaremos que o I passará a ser isso, que a parte de baixo ficaria 150, 53,13 graus. Isso tudo dividido. E aí a gente vai usar aquela mesma fórmula da passada, né? Divide e subtrai. A gente vai chegar aqui, vai ser 5 menos 23,13. Isso é a nossa corrente I. A corrente I vai ser representada dessa forma, né? E aqui, amperes. Ok? Agora temos então é isso aí, temos isso, resultado da corrente. Então se a gente fosse fazer um circuito diferente, que tivesse uma outra análise, vamos desenhar aqui na próxima aqui, tipo esse daqui, uma fonte de corrente aqui, resistor, indutor e um capacitor. Isso, todos aqui são conhecidos, né? Aqui 10, 6, 40. É que eu tenho que escrever o que é, né? Porque se eu colocar um número agora não vai dar mais certo. 40 micro. E aqui 1 microfarad. Certo? Então aqui eu poderia fazer análise de nós. A gente tem um nó aqui em cima, um nó desconhecido, né? A gente não sabe a tensão nele. Aqui seria V0, né? E a gente poderia fazer análise de malhas também, né? A gente poderia fazer aqui malha 1, malha 2, malha 3.
Essa corrente da malha 1 a gente já conhece, que é a corrente I delta aqui. Aí a malha 2 seria a análise de todos esses aqui, e a malha 3 desses aqui. O que é o problema que aconteceria em fazer isso daqui? A gente teria que transformar esses aqui para aqueles números imaginários, certo? Esses resistência não, só indução e capacitância que a gente teria que mudar. Então aí na hora de eu fazer a análise, né, então vai ficar o 6 e 2, aí aqui nesse 40 vai ficar mais 40J e 2, por exemplo, né? Se o resultado der 40, não sei quanto que vai dar, mais 10. Então aí no final de tudo, mais 10 e 2. Aí, além da gente ter o I2, a gente teria o I2 junto com o número imaginário, né? Então aqui, por exemplo, né, vamos somar o 6 mais o 10 e 2, 16 mais 40J e 2, por exemplo. Isso tudo multiplicando em 2, igual a 0. Então a magnitude do problema vai ficar maior, né? Que na hora da gente reescrever isso nas matrizes, né, a gente vai ter números imaginários nas matrizes. Ainda bem que a gente tem softwares a nosso favor para a gente fazer esse tipo de coisa, porque senão seria um problema. Então é isso aí. É isso aí que foi passado, é isso aí que é a matéria da aula. A gente, na aula a gente fez isso daqui, resolveu esse circuito. Eu não tô me recordando como que foi feito isso aqui. Mas a gente fez, né? Então aí, na próxima provavelmente a gente vai refazer circuitos assim, aí a gente já consegue fazer de novo. Certo? Mas é isso.